Isso ainda não é o fim. Israel fala em continuar e os Estados Unidos riem do plano do Irã para acabar com a guerra. J.D. Vance detonou o plano secreto do Irã, afirmando: "Este documento escandaloso foi feito pelo ChatGPT." Região de Krasnodar. Não faltou a mágica do blackout. Pela primeira vez, a Ucrânia destruiu uma ponte usando drones e os ocupantes perderam a logística. Zelensky disse que está pronto para se encontrar com Putin e indicou o local. Trump está decepcionado com a OTAN e pronto para puni-los. Trump discutiu com Rutte uma possível saída dos Estados Unidos da OTAN. O diríamos sem o Trump? Será mais uma bajulação ao presidente? O mundo se tornou mais seguro hoje do que antes da guerra? Com certeza, sim. E isso é graças à liderança do presidente Trump. Os Estados Unidos podem dormir tranquilo. Não haverá Kadirovitas no Irã, declarou o líder da Chechênia. Essa é toda a ajuda da Rússia. Olá, eu sou o Volodymyr Rapchun e este é o Ucrânia Hoje. Por favor, inscrevam-se, deixem o like e vamos às notícias. Explosões ocorreram na região de Krasnodar. Drones ucranianos visitaram o local. Preliminarmente, uma base aérea foi atingida, além da estação de controle de produção Krimskaya. Esta última é uma instalação de infraestrutura de oleodutos. Nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu pelo menos 1.040 ocupantes entre mortos e feridos. Assim, desde o início da invasão em grande escala, já são 1.037.540 invasores. Além disso, nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia destruíram um tanque russo, 2 veículos blindados de combate, 64 sistemas de artilharia e dezenas de outras unidades de equipamento militar inimigo. O Kremlin parece estar em pânico. Moscou convocou o embaixador japonês e acusou Tóquio de ações hostis. Tudo isso por causa de investimentos em tecnologias de drones ucranianas. A Bloomberg informa sobre isso. Trata-se da cooperação da empresa japonesa Terra Drone com a ucraniana Amazing Drones LLC, que desenvolve interceptadores não tripulados. Os Kadirovitas também reclamam dos novos drones ucranianos. Eles, claro, afirmam que interceptaram vários VANTs e já os estão estudando. Mas eles são bem fantasiosos, então não há confiança em suas palavras. Enquanto isso, os fabricantes ucranianos de VANTs estão se tornando independentes de componentes chineses, integrando modelos poderosos de inteligência artificial e equipando os drones com armamento eficaz. Os fabricantes ucranianos conseguiram realizar um avanço na área de drones. Os fabricantes ucranianos mantêm em segredo quaisquer dados sobre os novos drones, mas na Rússia já começaram a reclamar que lutar contra as FAO ficou ainda mais difícil. Como, por exemplo, o comandante do Akhmat, Apt Alaudinov, com uma cara tão fechada, ele ainda não tinha falado sobre o suposto abate de drones. É preciso notar que a situação mudou justamente no aspecto dos não tripulados. O inimigo agora tem drones de um novo modelo. Recentemente, o pessoal abateu alguns drones dessa categoria. Bem, já os estudamos no laboratório, vimos o que são, e parece que esses drones são de produção conjunta, Ucrânia-Alemanha e Ucrânia-França, resultando em drones bem modernizados. Os drones complicam tanto a logística dos ocupantes quanto a vida deles. E é sobre isso que a Laudinov está falando, o drone marciano. Os drones operam dia e noite. Eles só são ouvidos nos segundos finais do mergulho, como no vídeo. Não são detectados por sensores comuns e são protegidos contra interferência. Além disso, como dizem os próprios russos, a qualidade da montagem é altíssima. E há uma versão de que os drones já possuem inteligência artificial. A Laudinov garante a todos que já conhece toda a tecnologia desses drones, mas os nossos especialistas não concordam com isso. No nível tático, há uma série de soluções que permitem contornar a interferência russa, incluindo, por exemplo, frequências, o uso de cabos de fibra óptica e assim por diante. O próprio Apt Alaudinov não é um especialista em questões de rádio e tecnologia. Ele é apenas um porta-voz do grupo Akhmat e nada mais do que isso. É por isso que Apt não fala muito sobre esses drones, apenas admite com um rosto triste o fato: os drones existem e são perigosos.
Além disso, soldados russos começaram a reclamar que as forças ucranianas estão usando drones com bombas de grafite. Não são drones nucleares. O trunfo dessa arma é que ela desativa equipamentos e eletrônicos sem destruição física, sem destruir os prédios ao redor. Portanto, como elemento de ataque, mesmo sem um golpe de alta precisão em um objeto específico, se essa poeira de grafite se depositar em fios ou outros componentes, isso já afeta negativamente a transmissão e cria falhas correspondentes. Se falarmos de um sistema de defesa aérea, um complexo de mísseis antiaéreos, e uma munição dessas cair sobre ele, sim, pode não destruir o complexo, certamente, mas devido ao seu conteúdo, pode isolá-lo totalmente de qualquer comunicação e até causar curto-circuito nas conexões internas. A Ucrânia está progredindo em tecnologias e não se vê o fim desse progresso, o que é muito animador. Além disso, como afirmou a empresa ucraniana General Chereshnya, será construída uma grande fábrica subterrânea na Ucrânia para produzir componentes de drones junto com a empresa croata ORKA, que é a maior fabricante de drones e componentes do mundo. O objetivo é a total independência dos componentes chineses. Sim, enquanto a Rússia aumenta essa dependência, a Ucrânia fortalece suas próprias forças. No momento, a Ucrânia está intensificando a produção e a modernização de drones e, além disso, até os exporta. As empresas ucranianas de produção de drones estão entre as 100 maiores do mundo. E parece que a desmilitarização que Putin tanto queria falhou miseravelmente, assim como a captura de Kiev em 2 ou 3 dias. Em 2026, a Ucrânia, sem dúvida, é hoje um país que lidera o mundo em diversos sistemas de drones, tanto de nível tático quanto estratégico, para realizar ataques contra o inimigo. Portanto, temos muito a compartilhar com nossos parceiros globais nesse aspecto. A guerra mudou há muito tempo, tornando-se mais tecnológica, e agora a tática russa de tomar posições com ataques suicidas parou de funcionar. Ao mesmo tempo, os correspondentes de guerra russos já não têm certeza de que conseguirão vencer. Agora não é mais a OTAN que treina os soldados ucranianos, mas o exército ucraniano. Essa é uma conclusão amarga, mas teremos que aceitá-la como ela é. O exército ucraniano, os militares ucranianos, ensinam a OTAN como essa mesma guerra deve ser travada. Isso já é um segredo de polichinelo. Se há algum tempo falávamos de campos de treinamento na Baviera ou na Saxônia, onde soldados ucranianos eram treinados, agora tudo parece diferente. Nesses mesmos campos, os soldados da OTAN estão sendo treinados. Na verdade, vou falar abertamente, mas o que vejo e o que sinto, sei que muitos não vão gostar, mas vou dizer. Acontece que o exército ucraniano é mais forte que o exército da OTAN. O chamado Segundo Exército do Mundo já não consegue lidar com as ambições do velho ditador Putin. E é hora de aceitar isso. É o momento ideal para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo. Por favor, faz isso agora mesmo. Obrigado e glória à Ucrânia! Foram identificados o comando das tropas russas e oficiais do FSB que torturaram a população local da região de Kiev nos primeiros dias da invasão em grande escala. A informação é da Polícia Nacional. Trata-se da 83ª Brigada de Assalto Aéreo da Guarda Independente das Forças Armadas Russas. Em março de 2022, em Dimer, no distrito de Vaixorod, região de Kiev, esses monstros montaram uma câmara de tortura onde mantiveram centenas de civis, homens e mulheres. A tortura e a remoção forçada de civis de Dimer foram controladas por um representante do FSB da Federação Russa. Se sobreviverem, esses criminosos de guerra enfrentarão uma punição justa. Zelensky está pronto para se encontrar com Putin. O próprio líder ucraniano declarou isso em uma entrevista ao canal de televisão RAI. Segundo ele, o encontro, é claro, não deve ocorrer em Moscou nem em Kiev. Como local, estão sendo considerados o Oriente Médio, a Europa ou os Estados Unidos da América. Até o momento da gravação desta edição, o Kremlin ainda não havia reagido. No entanto, eu não espero nada de concreto vindo de lá. As autoridades da Líbia permitiram que militares ucranianos se baseiem em seu território para combater a frota russa. E estas não são todas as más notícias para os ocupantes. Mais detalhes na reportagem. A Ucrânia está mudando as regras do jogo. As portas estão abertas. Primeiro negociações em Istambul, depois uma viagem a Damasco. De receptora de ajuda,
ela se torna um país que exporta assistência na área de segurança. Uma aliança que mudará o mapa do mundo. E este é realmente um grande avanço na diplomacia ucraniana. Por isso, no Kremlin, começaram a ficar bem nervosos. Não foi apenas uma iniciativa de Zelensky. Havia interesse na Ucrânia, em suas tecnologias de defesa. A aliança baseia-se em interesses comuns, onde as partes têm um inimigo comum e uma visão de como a região deve ser sem o domínio de Putin. A Ucrânia tenta ativamente se estabelecer no Oriente Médio e em alguns países da África, principalmente para neutralizar a influência e a atividade russa em várias formas. O território sírio é visto há muito tempo como uma dessas rotas de sul a norte, né, para os recursos energéticos do Oriente Médio. Ser amigo de um país assim é útil. Pela primeira vez desde o início dos anos 2000, autoridades ucranianas visitaram a Síria, acompanhadas por representantes da Turquia. Isso não é apenas um gesto diplomático, mas parte de um jogo geopolítico muito mais complexo. Diante da crise energética global, o governo e o presidente ucraniano buscam suprimentos estáveis de petróleo e derivados, que permitirão resolver de forma eficaz tanto as necessidades do país quanto o apoio logístico, principalmente das forças de defesa da Ucrânia. Damasco está se livrando da presença militar russa na Síria e não quer continuar com a antiga dependência de Moscou. Apesar da mudança de regime, os russos fugiram de vez a 7 pés da Síria. Mas, no entanto, sobre a base em Tartus, eles estão tentando negociar. A eliminação das bases russas é apenas uma questão de tempo. Além disso, a Síria, após a mudança do regime de Bashar al-Assad, demonstra atualmente um distanciamento da Federação Russa. Ou seja, trata-se da eliminação da presença militar da Federação Russa no território deste país. A Ucrânia declarou prontidão para contribuir com a segurança alimentar do Oriente Médio. Isso abre novos mercados promissores para as empresas ucranianas. Uma série de questões complexas foram resolvidas no momento da expansão tanto dos laços econômicos do nosso país com vários parceiros estrangeiros, quanto principalmente da possibilidade de ampliar a cooperação técnico-militar. Com os países do Golfo Pérsico e a Síria, discutiu-se a possibilidade de ampliar a experiência ucraniana de sucesso no combate aos meios de ataque aerobalísticos do inimigo. A Turquia precisa da Ucrânia como parceira com experiência militar real e tecnologias de guerra moderna. Além disso, a Turquia compete com Moscou há muitos anos no Cáucaso, no Oriente Médio e na Ásia Central. Por isso, a Ucrânia está se integrando gradualmente à estratégia regional turca. Através do impacto das forças de defesa da Ucrânia na frota russa do Mar Negro. Bem, de modo geral, os turcos costumam enxergar essa situação com bastante satisfação. De forma positiva mesmo, sabe? Ankara é vista como um centro regional fundamental, através do qual iniciativas energéticas com a participação da Ucrânia podem ser realizadas. E que agora a Turquia, como muitos outros países, está limitando a cooperação energética com a Rússia, incluindo as relações de gás. Como eu já disse, junto com a Turquia, conter a influência russa nesta região. Até porque já existe essa experiência, por exemplo, na Líbia, onde novamente a Ucrânia colabora com a Turquia, ajudando o governo legítimo líbio, enquanto a Rússia luta do outro lado na guerra civil que ocorre no país. A Líbia é mais um país que está se tornando um novo fronte externo da guerra com a Rússia. O lado ucraniano, dessa forma, amplia as possibilidades de pressão sobre a Federação Russa no que diz respeito ao bloqueio e à logística. Trata-se da possibilidade de garantir a presença militar russa no território do continente africano e nos países do Oriente Próximo e Médio, e, acima de tudo, reduz as chances de obter lucros excessivos com o uso de navios da chamada Frota Fantasma. Militares ucranianos estão posicionados em uma base na Líbia, com acesso ao mar. Segundo os serviços de inteligência britânicos, a comunidade de inteligência ucraniana, especificamente a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e as forças de operações especiais, reduziu a presença da Federação Russa na bacia do Mar Negro ao seu mínimo histórico.
E, ao que tudo indica, a experiência bem-sucedida de enfrentar a Federação Russa na bacia do Mar Negro será agora extrapolada também para a bacia do Mediterrâneo. Em março, um ataque foi realizado contra um petroleiro russo sob bandeira da Rússia. O navio, que transportava cerca de 61 mil toneladas de gás natural liquefeito, foi seriamente danificado. A Ucrânia agora não apenas ataca a retaguarda russa no Mar Negro, mas também destrói toda a arquitetura de exportação russa. O lado ucraniano decidiu expulsar a Federação Russa do mercado de alimentos e, consequentemente, de fertilizantes minerais, tanto na Síria quanto nos países do Golfo Pérsico. Já não é só uma guerra por território, mas por rotas, seguros, sanções, energia e o direito de definir onde termina o fronte. Assim como, e em primeiro lugar, as questões da segurança ucraniana no momento de redução das capacidades da Federação Russa de abastecer o tesouro e, consequentemente, de usar o continente africano como base para a sua presença político-militar. Especialistas observam que a maioria dos acordos alcançados tem caráter de longo prazo e sua implementação prática dependerá de um trabalho diplomático e econômico contínuo. Analisando o apoio à Ucrânia e as alianças com outros países, pode-se afirmar que o Kremlin certamente não está em vantagem agora. Os Estados Unidos ignoraram evidências de que a Rússia ajudou o Irã a realizar ataques contra bases americanas no Oriente Médio. Isso foi declarado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, Washington confia em Putin. O presidente acrescentou que é um dos poucos que diz a Trump o que pensa, dizendo que pouquíssimas pessoas podem apontar ao líder americano que ele nem sempre está certo. Continuamos no Oriente Médio, e se alguém pensou, e não sem razão, que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã foi pausada, bem, não foi. O Irã acusou os Estados Unidos de interromper as negociações antes mesmo de começarem. Em Teherã, alegam a violação de acordos fundamentais. Trump reagiu. Na rede social Truth Social, ele escreveu que os ataques serão ainda mais fortes se a República Islâmica não cumprir os termos do cessar-fogo de 2 semanas. E aqui está o que precedeu isso. Estavam poucas horas para o desaparecimento da civilização iraniana. E nesse momento, o presidente americano Donald Trump muda bruscamente sua retórica. Em vez dos bombardeios prometidos, ele anuncia uma pausa. Com base em conversas com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, durante as quais me pediram para suspender o uso da força destrutiva que deveria ser aplicada esta noite contra o Irã, e sob a condição de que a República Islâmica do Irã concorde com a abertura total, imediata e segura do Estreito de Hormuz, eu concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de 2 semanas. Este será um cessar-fogo bilateral. 2 semanas de silêncio em troca de uma das principais alavancas da economia mundial? Estreito de Hormuz, por ele, passa até 20% do petróleo e gás mundial. Foi justamente ele que, nos últimos dias, tornou-se o ponto onde convergem os interesses dos Estados Unidos, do Irã e de todo o Oriente Médio. Impossível abrir o Estreito de Hormuz por meios militares, e outras exigências de Trump também, a meu ver, não restaram muitas pro lado iraniano. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou a trégua de 2 semanas. O inimigo, em sua guerra injusta, ilegal e criminosa contra a nação iraniana, sofreu uma derrota histórica, incontestável e esmagadora. Teherã apresentou de imediato 10 condições, desde a suspensão total das sanções até o desbloqueio de ativos e o reconhecimento de fato de seu programa nuclear. Como este é um regime bárbaro, eles não se importam muito, eles não se preocupam tanto com seus próprios cidadãos. Mas a principal tarefa deles é que esse regime sobreviva. E eles agem de tal forma para que esse regime sobreviva. Essa é a única tarefa deles. E eles são, no cumprimento dessa tarefa, eles são bastante consistentes. Porque, por isso, eles não dão atenção a nenhuma proposta de cessar-fogo temporário. Eles querem um permanente, eles querem reparações, eles querem que o regime sobreviva e continue a existir.
Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que seja uma base de trabalho para as negociações. Quase todos os diferentes pontos da disputa anterior foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de 2 semanas permitirá finalizar e concluir o acordo. E enquanto no Oriente Médio tentam evitar a Terceira Guerra Mundial, nos próprios Estados Unidos uma crise política está aumentando. As ações de Donald Trump levantam cada vez mais questões, não apenas entre os aliados, mas também dentro do país. A congressista democrata Yasmin Ansari pede a aplicação da 25ª Emenda à Constituição, um mecanismo para a destituição de fato do presidente do poder, e paralelamente inicia o processo de impeachment do secretário de Defesa Pete Hegseth. O governador de Illinois, Jotabay Pritzker, afirma que há algo errado com o presidente. E o chefe da Califórnia, Gavin Newsom, exige que o gabinete inicie o processo de destituição de Donald Trump. Essas conversas sobre a 25ª Emenda à Constituição, de que o presidente não tem condições de cumprir seus deveres e, por isso, deveria ser destituído do cargo, essas conversas, digamos assim, tornaram-se muito mais fortes. Elas existiam o tempo todo, mas tornaram-se muito mais fortes. E não são apenas os democratas que estão fazendo isso, indignados e dizendo: bem, será que os republicanos finalmente terão cérebro para tirar esse homem do cargo? Mas agora todos os blogueiros de direita estão ocupados com isso. Ou seja, o MAGA se dividiu. O comentarista conservador Tucker Carlson, uma das vozes mais influentes do campo da direita, ataca publicamente o chefe da Casa Branca. O motivo foi uma postagem de Trump, publicada no domingo de Páscoa, com ameaças de ataques à infraestrutura civil do Irã. Carlson chama isso de um crime moral e militar e, de fato, acusa o presidente de estar disposto a cruzar uma linha perigosa. Como você ousa falar assim com seu país em uma manhã de Páscoa? Quem você pensa que é? Você publica um tweet com palavrões em uma manhã de Páscoa? Diante das críticas que caíram sobre o 47º presidente, uma onda de grandes mudanças de pessoal começa na Casa Branca. Após a renúncia da procuradora-geral Pam Bondi e da secretária de Segurança Interna Kristi Noem, o governo discute novas demissões em potencial. Entre as figuras que podem ser afetadas por decisões de pessoal estão o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Drexel, o diretor do SBI, Kash Patel, e a secretária do Trabalho, Lori Chaves de Hammer. Trump reluta em se livrar de qualquer um de seus principais aliados, vendo as demissões como uma concessão aos democratas e à mídia. Mesmo nos últimos meses, foi emitido um decreto estabelecendo que nenhum oficial do gabinete seria demitido antes das eleições de meio de mandato, embora uma série de demissões estivesse planejada para o dia da eleição. Mas a queda no apoio ao presidente, desde que ele iniciou a guerra no Irã, mudou o cálculo político. The Atlantic. A guerra fora dos Estados Unidos está se tornando cada vez mais uma luta pelo poder dentro do país. De um lado, os falcões, pronto para a escalada. Do outro, os isolacionistas, que originalmente levaram Trump ao poder com a promessa de não envolver os americanos em novas guerras. E diante da situação atual, surge a pergunta: o 47º presidente conseguirá se manter? Ou essa divisão será o começo do fim de sua carreira política? Os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de sair da OTAN mais uma vez. Isso foi relatado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Segundo ela, o presidente Trump discutirá o assunto com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. A propósito, essa reunião deve acontecer ainda hoje. E no momento da gravação deste episódio, Trump e Rutte ainda não haviam conversado. Se você estiver assistindo a este vídeo após a reunião, por favor, escreva nos comentários como ela terminou. Obrigado. E, finalmente, sobre como algo deu errado. Bem, as coisas não estão indo bem para a Rússia e a Coreia do Norte no turismo. Os aviões de Moscou para Pyongyang voam praticamente vazio. E os turistas norte-coreanos, entre aspas, é claro, costumam circular não pela Praça Vermelha, mas pelo fronte. Os aviões voam, mas os passageiros ainda não aparecem. Os voos direto de Moscou para Pyongyang, lançado em 2025, um projeto turístico quase ideológico, na prática se tornaram voos apenas de fachada. Os russos foram os primeiros estrangeiros autorizados a entrar no novo resort em 2025. A primeira excursão ocorreu em meados de julho e, aparentemente, não teve muitos participantes. Lá, por 2 dias, fomos os únicos, absolutamente. Depois chegaram os moradores locais.
E claro, foi muito surpreendente ver todo o resort funcionando para apenas 13 a 15 pessoas. Apenas 9 voos em 6 meses. E como admitem fontes próximas à companhia aérea, praticamente não havia turistas a bordo. A uma pergunta sobre a ocupação, seguiu-se uma resposta quase anedótica. Às vezes há assentos ocupados. Uma impressão semelhante teve a jornalista do Comerciante, do grupo que acompanha Lavrov. Ela descreve ruas desertas e turistas norte-coreanos supostamente falsos. A vantagem aqui é que não há turistas. Ou seja, bem, por exemplo, você vai para a Tailândia e encontra toda Moscou lá, por assim dizer. Ao mesmo tempo, formalmente existe um fluxo para a Coreia do Norte. Quase 10 mil viagens no ano de 2025. Mas se olharmos de perto, a imagem se torna menos impressionante. Cerca de 1.000 são viagens de negócios, outros 5.000 são turistas, mas a maioria em grupos organizados, levados não por Moscou, mas por Vladivostok em voos da estatal norte-coreana. E quase todo esse fluxo é controlado por uma única operadora de turismo. Ou seja, a ponte direta de Moscou, na qual se apostava, acabou sendo simplesmente desnecessária, embora as expectativas fossem bem diferentes. As autoridades russas promoveram a Coreia do Norte como uma alternativa aos destinos ocidentais fechados. A abertura das conexões aéreas foi chamada de um evento marcante. Garantiram que o fluxo de turistas só iria crescer. Para isso, até abriram um novo resort, o Wonsan Kalma, voltado especialmente para os russos. Sabe, eu ainda não consigo acreditar que tô em um resort de praia de luxo na Coreia do Norte. Conseguem imaginar isso? Este é o mesmo resort, o Wonsan Kalma, que o próprio Kim Jong-un inaugurou. Lá longe os coreanos estão gritando e onde tá vazio é onde ficam os estrangeiros. Aquele barqueiro ali tá nos vigiando. Tenho medo que ele acabe apitando ou algo assim. Bem, o entusiasmo não aconteceu. 5.000 turistas por ano, um número que contrasta bastante com os quase 7 milhões de russos que escolheram, por exemplo, a Turquia. O motivo não é apenas o exotismo do destino. Uma viagem para a Coreia do Norte é um tour estritamente organizado, sem direito a deslocamentos independentes. Os turistas são acompanhados por guias, o roteiro é definido com antecedência e não se pode desviar dele. Na verdade, não são férias, mas um itinerário cuidadosamente controlado. E, pelo visto, a ideia de passar as férias nessas condições não inspirou muita gente. Às vezes irrita o fato de os guia e o camarada major ficarem cochichando o tempo todo. Eu sempre suspeito que seja por minha causa. Eles têm uma certa paranoia. É um caso raro conseguir apenas ficar parado com a cidade da Coreia do Norte ao fundo. Geralmente, todos ficam me olhando, me vigiando. Mesmo assim, o projeto não foi cancelado. Em 2025, o governo destinou mais de 120 milhões de rublos para a malha aérea, dos quais dezenas de milhões foram para a companhia operadora. E mesmo com ocupação quase zero, os voos estão prontos para continuar se houver necessidade estatal. No fim, temos um paradoxo. O destino existe, os aviões existem, o dinheiro existe, mas não há demanda. Nossa, vocês ouviram? Gente, nós conseguimos gravar o som. Não sei o que é lançamento de foguetes ou outra coisa. Dizem que há um campo de testes de mísseis aqui perto, mas os guias não dizem nada, ficam mudos como túmulos. Ah, então, parece que aconteceu o que eu temia. Bastou a gente se aproximar alguns metros da praia coreana para começarem a expulsar as crianças. Olha, aquele homem ali está expulsando as crianças para que a gente não cruze com elas de jeito nenhum. Parece que os russos não aprovaram a iniciativa e, em vez de um roteiro exótico de um isolamento para outro, preferiram opções de férias bem mais tradicionais. Por hoje é só. Obrigado por assistir. Força aos defensores e defensoras ucranianos. Glória à Ucrânia! Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem este vídeo. E até a próxima!